não necessariamente tinha câmera. E aí, jornalista que sou, fui fazer um intercâmbio. Quem me segue já conhece essa história. E aí fui fazer um intercâmbio, queria uma cidade que fosse assim, a capital do mundo, cosmopolita, né? Vai ser meu intercâmbio, então vou escolher. E aí escolhi Londres. E fui fazer um curso intensivo, tipo um MBA em negócios. Falei, cara, eu sou jornalista, preciso contar minha história aqui de alguma forma. Vou criar um blog. Isso era 2013. É 2013. Tem quase 10 anos isso, meu Deus. Olha isso. Mas então, naquela época, hoje quando fala blog é um negócio muito mais amplo, mas naquela época, blog era tipo a agenda na internet, né? Se eu fizesse hoje em dia, eu faria tudo diferente. Não tinha foto com celular, fazia foto... Justamente. Sim, minhas fotos... Tá no ar até hoje o blog. Eu criei... Sério? O 80 dias, 80 pubs. Por quê, né? Eu ia criar um blog, eu falei, vou criar um blog de intercambista falando de perrengue. Aí ia ver, tipo, tinha 1 milhão de blogs em Londres falando de perrengue na Terra da Rainha e tal. Falei, cara, não é isso. E eu aqui no Brasil decidindo. Aí pesquisei e descobri que em Londres existiam 4.500 pubs. Só na cidade de Londres. 4.500, é isso mesmo? Pubs, Tipo, você precisa de muitos anos pra você... Isso aí em 2013. Então, 2013, mas deve ter mais. Exatamente. Deve ter mais. E eu falei, é isso. Meu curso era intensivo, então durava 80 dias. E aí eu criei o 80 dias, 80 pubs. Todo dia eu tinha que ir num pub diferente, experimentar uma cerveja diferente e contar essas experiências. E aí eu, assim, né? A pessoa não gosta de um trabalho fácil. O que eu fiz? Pra dificultar, a menina já pagava as coisas em Libra. Eu ainda criei várias regras, era um blog desafio. Eu não podia ir, assim, eu podia ir no mesmo pub, mas não entrava na contagem. Não contava. Se eu viajasse, tipo, eu fui pra Irlanda, fui pra Paris, eu tinha que ir também. Entendi. Entendeu? Mas aí, assim, esses pubs que você escolhia lá na hora ou você já saiu daqui de Juiz de Fora? Alguns eu já tinha uma pesquisa prévia e muitos outros eu tive recomendação lá. A galera se envolveu, sabe? O pessoal do meu curso, que era gente de tudo quanto é país. Aí você recebia recomendação de todo mundo. Não, tem o pub que a Amy Winehouse trabalhava e tal, assim, vai, aí eu ia. A galera ia comigo, meus professores do MBA. Então tinha, tipo, um coreano, que eu lembro dessa história, que ele viu num pub que a gente foi, era tipo Torre de Babel. Era indígena. Mais gostosa e tal. Nossa, então foi muito legal. Nossa. Foi muito legal a experiência. E aí o blog teve acesso em 19 países. Eu tava imersa na escola inglesa de cervejas, né? Sim. Só para contextualizar o pessoal que tá assistindo e de repente tá ouvindo a gente falar pub, não sabe do que se trata. Pub é botequim em inglês. Basicamente é isso, né? Eles têm lá as cervejas deles, a forma de servir a cerveja e tal. Você já viu isso em filme, cara? Sabe aqueles bares escuros com aqueles balcões de madeira e o pessoal bebendo no bar? Aquilo é um pub. Só pra... Pub é public house. Isso. E aí tem, né, característica, aquelas torneiras todas de você servir o pint. Eu tava até com uma pint aqui. Que tem uma medida específica. E lá é muito comum. Faz parte da cultura deles. E aí eu fui entendendo que a cerveja, ela vai muito além da cerveja. Cerveja, a gente, né, assim, até então, até 2013, tinha aquela coisa, eu tinha 20 e poucos anos, você tinha aquela coisa de, vai beber, ficar local e tal. Cara, lá é cultural. Eu postei, coisa, né? A rainha morreu recentemente, né? E eu postei que eu descobri que ela tinha acesso de um determinado castelo, o Castelo de St. James, ela tinha acesso a um pub. Ia de baixo, assim, e lá ela tomava o Dry Martini, que era a bebida favorita dela. E nesse pub foi criado o drink do 007. Olha, então, assim, legal, é deles. Tem vários pubs que... pub frequentado pela realeza. Tem. Os pubs lá têm nomes exóticos e tem nomes da família real também. Então, eu vivi aquilo e falei, cara, isso é incrível. Meu conhecimento cervejeiro
aumentou demais. Com Eu certeza, saí imagino. do cerveja clara escura. Eu tomava uma stout. Eu falei, caraca, é isso. Eu fui na fábrica da Guinness, Olha aí. da Irlanda. Nossa, tomou uma Guinness Tomei uma lá. Guinness Nossa. lá, né, no bico. E aí aquilo pra mim foi tipo, eu falei, cara, isso é demais. Isso é demais. Aí eu voltei pro Brasil em 2013. E essa galera que fazia BS comigo, sem saber que tava fazendo BS. BS é bottle share. É você comprar cervejas e reunir com a sua galera e tomar. E todo mundo tomar de todo mundo experimentar, né? Eu fazia isso sem saber que isso tinha um nome. Essa minha galera, né? Um casal de amigos meus, o cara, ele era dono de produtora aqui em Juiz de Fora. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, Dani, cara, Juiz de Fora tem uma coisa muito louca com a cerveja. A gente tem a única igreja, o único convento que produz cerveja fora da Europa. A gente tem a primeira cervejaria de Minas com relação germânica, que é o Barbante. Falei, a gente precisa contar essa história. Hoje você falou fora da Europa, mas hoje tem, eu não sei há quantos anos, mas tem, acho que é Spencer nos Tem, Estados mas Unidos. com essa tradição holandesa Não, e ininterruptamente, a gente ficou Não. 100 anos produzindo, né? Sim, Parou sim. em 94, que foi de 1894 até 1994. Parou e depois teve um gap aí, acho que uns 10 anos, e aí voltou com o Padre Flávio. Aham. Então a gente tem essa tradição cervejeira. E a gente ficou, cara, será que isso impacta hoje em dia? Isso era 2013. Hoje em dia era 2013. Que eu falei, cara, todo mundo conhece alguém que tá produzindo cerveja. Nesse ano surgiu Timbu, São Bartolomeu. Brauhaus estava em plena ebulição. Falei, cara, a gente tem que entender o que é isso. É moda? É porque está sendo um reflexo dos Estados Unidos, que já estava efervescendo esse movimento da cerveja artesanal? Ou a gente, Juiz de Fora, tem alguma coisa diferente quando fala de cerveja? E aí, a gente começou a estudar para fazer esse documentário. Isso foi 2013, que eu voltei. Mas então, aí a ideia do documentário, ela surgiu assim? Igual Surgiu assim. Surgiu depois que eu voltei com um olhar diferente para cerveja. Porque a cerveja aconteceu na minha vida naturalmente. Sim. Né? Eu falei, cara, Londres tem uma coisa diferente, né? Tem essa quantidade de pub. Eu vou lá eles têm a cultura da cerveja. Eu mergulhei naquilo, me apaixonei, entendi que ia muito além. A cerveja vai muito além de você tomar uma bebida para se embriagar. É isso. Lá é realmente assim, você mergulha na quantidade de estilos que tem, né? Quando fala... E aí é uma outra conversa que a gente teve paralela, né? Fala de cerveja, as pessoas pensam já no líquido dourado com a espuma branquinha, loura gelada. E lá eu entendi que, tipo, cara, é muito além muito disso. mais que isso, exatamente. É muito além disso, né? Os estilos clássicos ingleses, IPA, Stout. Eu entendi que a cerveja, ela é muito mais encorpada. Tem algumas que são muito menos gasosas, né? Tem umas que são quase sem espuma. E aí eu entendi que era um universo gigantesco. Voltei para o Brasil com esse olhar e vi que Juiz de Fora tinha uma... Pode falar palavrão? Pode. Uma puta oportunidade para entender, sabe? O que estava acontecendo. A gente é uma cidade tão expressiva. Aí eu via Ribeirão Preto, capital do chopp. Blumenau, Oktoberfest. Sendo que aqui a gente Juiz de Fora teve festa alemã muito antes de Blumenau. Sim. E aí eu fui vendo, falei, cara, a gente precisa entender isso. Juntei com esses meus amigos e aí a gente criou a ideia do documentário, inscrevemos na Lei Murilo Mendes, foi aprovado. E aí, de 2015 até 2017, a gente gravou. E lançou em todas as cervejarias da cidade, né? Teve um critério. E aí, em 2019, a gente lançou. E algumas a gente precisou regravar. Porque... Não regravar, mas assim, mostrando que em 3 anos... Antuérpia, por exemplo, foi a primeira cerveja que eu gravei. Primeira cervejaria que eu gravei. E tinha, tipo, 18 tanques. Quando a gente ia lançar em 2019, eu falei, gente, a gente precisa voltar. Tinha 50 e poucos tanques. Já tinham crescido. A Escola do Mirante não tinha surgido ainda quando a gente começou a gravar o documentário. E a gente teve que incluir. E aí teve um momento que a gente falou, cara, a gente tem que parar. Porque senão... Surge cervejaria o tempo todo, surge iniciativa cervejeira. A gente falou, não, a gente vai mostrar esse recorte da história cervejeira de Juiz de Fora, tentando entender se a gente realmente é um polo cervejeiro. E aí, surgiu Além do Malte. Meu filho. Além do Malte, história, cultura e cerveja em Juiz de Fora. Cultura, cerveja e história em Juiz de Fora. E aí eu pude falar que a cerveja vai muito além da cerveja.
E aí a gente foi. Eu falo que assim, eu consigo ver as minhas mudanças capilares. Eu tava com o cabelo grandão, escuro. E tem na Hofbau. Tem na Hofbau. Não, eu já assisti, a gente já bateu um papo. Mas você não tem com dedicatória, eu vou te dar depois. Você e Rani vão receber. Eu tenho. Então vou dar pra vocês, tá bom? Eu vou dar pra ele, vocês pegam. Não, mas assim, porque eu